Vamos receber agora o CEO da Arco Advice Internacional, Thiago de Aragão, vai nos ajudar com as análises internacionais hoje. Thiago, bem-vindo ao Hora H, um prazer recebê-lo aqui. Thiago, a primeira coisa que eu notei, ela estava na Heritage Foundation, que é um think tank da ala mais radical dos republicanos, né? Ela é uma líder libertária que sempre se colocou ali como uma democrata e com essa agenda em Washington. A minha pergunta para você é, ela acabou de enterrar a carreira política dela na Venezuela? Olha, ela está passando por um momento muito difícil. Essa negociação com o Trump, essa conversa com o Trump é uma conversa extremamente complexa, né? Primeiro que o Trump, ele gosta de mostrar as suas conversas, ele gosta de transformar esses encontros em eventos midiáticos. O fato dele ter escondido, ou seja, não ter televisionado isso com a Maria Corina, mostra que ele quer também, de certa forma, preservar o que ele está construindo com a Delcy. Isso é um ponto muito importante. Segundo, que ao mesmo tempo que o Trump estava conversando com a Maria Corina, né, o diretor da inteligência americana, da CIA, estava em Caracas conversando com a equipe da Delcy. Então, mostra que na política atual, você aposta sempre em dois cavalos ao mesmo tempo. E o fato dela estar no Heritage Foundation dá um sinal muito claro de que ela está mais preocupada no momento, e existe uma razão nisso, em convencer internamente a ala mais radical do Partido Republicano e a ala mais radical do MAGA de que ela sim é um nome viável para o futuro da Venezuela, que hoje claramente não é algo que nem o Trump nem essa ala mais radical acreditam, tanto que ela não vem sendo tratada como uma alternativa viável. Agora, Thiago, então nós estamos olhando o lado da Maria Corina Machado. Agora, olhando para a Venezuela, a atuação da Delcy Rodrigues, que esteve inclusive com o diretor da CIA, que é a agência de inteligência, quer dizer, tudo indica que ela está acatando tudo que o governo Trump está mandando ela fazer. Sim, hoje ela não tem nenhuma opção a não ser isso. E ela tem, de certa forma, a liberdade para poder, depois da saída do diretor da CIA, depois de qualquer ação do Trump, ela dá a desculpa que ela quer internamente para os seus correligionários no Partido Bolivariano. Mas hoje é um momento onde os Estados Unidos está aproveitando para fazer uma colheita muito intensa, muito forte. Agora, principalmente essa colheita ela está se dando quase que exclusivamente na área do petróleo. Colocando na frente dela posições para que ela acelere qualquer reforma necessária, principalmente no campo legal, para poder facilitar a exploração novamente de petróleo. Eventualmente, isso vai acontecer também no campo da mineração. E existe, em paralelo, com menos ênfase, as conversas também que são ligadas à libertação de presos e a uma eventual transição. Eu digo eventual porque, por mais que nós sabemos que isso um dia vai acontecer, não faz parte do cronograma, isso de fato só vai acontecer quando o governo americano não tiver mais o que tirar da Delcy. Como é que você enxerga uma provável possível transição de governo na Venezuela? Está na hora da gente pensar nisso? Isso não está no horizonte? Porque eu estou pensando, inclusive, do ponto de vista do equilíbrio político da região. É muito difícil pensar numa transição na Venezuela, porque, ao contrário de vários outros regimes autocráticos, por exemplo, no Iraque era muito centralizado no Saddam Hussein, na Líbia era muito centralizado no Muammar Gaddafi. Na Venezuela não era centralizado no Maduro. O Maduro não era nem uma das 3 ou 5 pessoas mais importantes dentro do regime venezuelano. Então, a ausência do Maduro, ela dá uma falsa impressão de que o sistema autocrático venezuelano foi terminado, quando na prática não foi. O grande problema, o grande impasse aqui é que uma das bandeiras primordiais da oposição é a de, e com razão, punir vários militares, membros do serviço de inteligência venezuelano, etc., por abusos de direitos humanos, por prisões, por corrupção, entre outras coisas. Agora, nós não estamos falando de 100 pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas. E são as pessoas que dominam as armas no momento
E são as pessoas que, de uma forma altruística, elas têm que topar um acordo de transição. Então, isso inviabiliza muito. O processo poderia começar a funcionar se, e é uma das coisas que o Trump está tentando falar com a oposição, se existisse algum tipo de processo de perdão coletivo em frente a várias lideranças bolivarianas, para que existisse uma anistia grande e geral, para que pudesse eventualmente ter uma transição pacífica na Venezuela. Tiago, uma última pergunta aqui sobre a Venezuela, meu caro. O que a gente pode esperar do papel do Brasil? Me parece que o Brasil, o presidente Lula, tenta ser ouvido de alguma forma, se coloca como um possível moderador, mas não enxergamos ainda qualquer movimento relevante, pelo menos assim, sendo acatado pelo governo americano. O Brasil vai ter algum espaço nesse debate? Olha, nesse momento, quanto menos for a participação brasileira, melhor, né? A Venezuela, ela sempre foi um tema muito mais partidário no Brasil do que necessariamente de governo. Eu vou O fazer governo ele tem que sempre observar a Venezuela e esse regime bolivariano como uma fonte de problemas, não necessariamente uma fonte de solução. E o fato do Brasil estar se comunicando pouco em relação a isso mostra que existe, talvez organicamente ou não, uma barreira entre as vontades partidárias e as vontades do executivo. Existe também um componente muito importante. A construção que foi feita entre o Lula e o Trump até agora, em relação às negociações de tarifa e a forma como um está afagando o outro, joga um papel muito grande para que o governo brasileiro não queira prejudicar isso por meio de algumas palavras soltas ou ações um pouco mais enérgicas em relação à Venezuela e contra o Trump. Então, esse silêncio, ele ou pode ser por falta do que dizer, ou pode ser estratégico. Eu tendo a acreditar que seja um pouco mais estratégico para não prejudicar aquilo que é de interesse primordial do Brasil no momento, que é a resolução da questão tarifária. Essa cautela está fazendo sentido aí para te ouvindo. Tiago de Aragão, CEO da Arco Advice Internacional. Obrigada, Tiago. Muito obrigado.